bem? A gente está de volta aqui com o Papo Surpresa do Humanitório, né? A gente inaugurou o Ícaro apresentando ali, né? Foi um projeto novo que a gente criou nesse período. E aí eu vou apresentar rapidamente os professores que vão compor aqui mais uma vez esse momento nosso. Eu estou aqui com o professor Ícaro, professor de literatura. Olá, meu amigo Judson, olá, Mário, olá, Renato. Bom, mais uma vez aí participando do Papo Surpresa e estou ansioso aqui para ver qual que vai ser esse tema aí da geografia. O outro professor também, professor de história, Mário Barbosa. Seja bem-vindo, Mário. Muito obrigado, meu querido. Bom revê-los, é bom estar novamente nesse Papo Surpresa aí. Vamos ver o que vem por hoje. Prazer enorme estar com você e com todos aqui os nossos ouvintes. Ok, vamos lá. E o professor Renato de Souza Alves, um camarada da Sociologia e da Filosofia. Seja bem-vindo, Renatinho. Fala, meus camaradas. Estamos aí, mais um papo surpresa e, bom, manda aí o desafio, que já tem dias que eu estou esperando isso. Queridos, vamos lá. Não tão distante, né? Não tão diferente do que o Ícaro sugeriu no primeiro momento, né? Eu acho que o intuito aqui é, de fato, a gente produzir algo que seja multidisciplinar, né? Transdisciplinar. E o tema de relevância também da geografia também não poderia fugir muito daquilo que é um tema que é muito cobrado, muito exposto aí pela prova do Enem, tá? Para vocês terem ideia, ele é o tema que nos últimos anos, nos últimos 5 anos, é o tema que é mais cobrado no Enem, tá? E junto com outro tema, então eu vou tentar fazer também, assim como o Ícaro fez, né, a junção de dois temas para que a gente consiga abarcar um número maior também de conteúdo aí da geografia específico, tá? Então, o tema de hoje do Papo Surpresa é a questão agrária no Brasil no século XX, tá? Não poderia ser diferente também. É uma área de pesquisa minha, tanto na graduação quanto no mestrado, é uma área que eu me identifico muito e por isso que eu estou propondo aqui para os meus colegas a gente discutir e debater um pouco dessa realidade aí ao longo do século XX, claro, pensando coisas ali do século XIX, do século XVIII, e também fazendo algumas projeções para o século XXI, mas o recorte histórico aí está dentro desse mote que seria o século XX. Tá? E aí, falando mais específico do Enem, né? 25% das questões de geografia do Enem cobra esse conteúdo de questão agrária brasileira. Tá? Se a gente combina isso com as questões ambientais, a gente chega ali a mais de 18%. Então, a gente está falando de algo perto ali a 43, 45% de todo o conteúdo da prova de geografia do Enem. Tá certo? E para a gente começar, e aí eu vou preparar a cama aqui para os convidados, né? Como bom anfitrião, eu vou trazer também uma provocação de um autor da geografia, que ele é reconhecido aí, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito mundial, um geógrafo chamado Carlos Walter Porto Gonçalves. O Carlos Walter é um professor da UF, onde ele analisa, os últimos anos dele de pesquisa e foi dentro dessa parte de geografia agrária, e impactando as comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, né? Então ele tem um olhar muito mais voltado aí para esse olhar da geografia mais social. E aí eu estou abrindo aspas aqui agora, e aí eu já começo a provocação e vou falar um pouco a respeito disso, tá? A monocultura é a negação de todo um legado histórico da humanidade em busca de garantir a segurança alimentar, na medida em que, por definição, a monocultura não visa alimentar quem produz, e sim a mercantilização do produto. A quantidade torna-se qualidade. Bom, com isso, pessoal, então, o que eu quero, né, abrir aqui a discussão, e eu vou fazer a parte da geografia aqui, né? Hoje, dentro do Brasil, né, e aí trazendo muito para termos atuais, a gente tem um grande problema, uma grande questão agrária, né? Que, inclusive, o João Pedro Stedley, ele, um economista, inclusive um dos diretores aí, dirigentes do MST, ele tem um livro chamado A Questão Agrária no Brasil no século XX, onde ele traz um grande problema que a gente tem hoje, que é a concentração fundiária. Ou seja,
O Brasil, sim, ele é um grande expoente no que se refere à produção agrícola, e aí a gente já começa a perceber que existe uma dicotomia, ou seja, uma separação. Quando eu olho dentro do espectro econômico, né, a produção agrícola brasileira bate recordes. Recorde na produção de soja, recorde na produção de carne bovina, recorde na produção de laranja, recorde na produção de café, ou seja, nós somos o que os especialistas chamam de celeiro mundial da produção agrícola. Né? Se a gente puxa um ranking de produção de alimentos, o Brasil ele está no topo em praticamente todas elas. Então, no que se refere à produção agrícola, tanto de desenvolvimento de tecnologia, quanto de aumento de produtividade, nós batemos recordes. Mas, do outro lado, dentro do campo socioambiental, também a gente bate recorde. Nós somos o país que mais utiliza agrotóxico, nós somos o país que mais mata ambientalista. Nós temos o índice de desmatamento dentro do Brasil, que chega a índices exorbitantes, né, no que tange aí a nova fronteira agrícola, chegando dentro da floresta amazônica. Ou seja, nós batemos recordes tanto na esfera econômica quanto em problemas socioambientais, tá? E vários especialistas falam que uma das possibilidades para minimizar todo esse processo e todo esse problema agrícola que vivenciamos hoje, de concentração fundiária, de violência, de desmatamento, e combinando isso com produção agrícola, né? Porque não sejamos hipócritas, né? A gente vive dentro de um sistema que precisa de uma produção, que precisa ter um mote e um cunho econômico, né? Mas existe a possibilidade de coabitar isso dentro do nosso território. Uma preocupação ambiental, uma preocupação com as populações tradicionais ribeirinhas, mas também com a produção agrícola. Tá? Mediante a isso, né, uma política pública, uma medida pública que o Brasil já deveria ter tomado há anos e não tomou, é a questão da reforma agrária. Né? Ou seja, a gente fala muito disso, apesar de ser um tema muito espinhoso, né, muito delicado de ser colocado. A reforma agrária dentro do Brasil é algo que é emergencial, né? Pode parecer até um discurso de uma esquerda ou de um movimento social inflamado, mas não. Eu estou falando, se a gente pensar num país que é o país mais capitalista do mundo, que é os Estados Unidos, eles fizeram reforma agrária antes da sua independência. No processo de marcha para o oeste, de ocupação territorial, eles foram distribuindo as terras de maneira mais igualitária, exatamente que potencializa o processo de produção agrícola. E ao longo do nosso bate-papo aqui, a gente vai aprofundar um pouco disso, tá? Então, pessoal, esse é o panorama aí que eu estou propondo para vocês, tá? Alguém teria alguma dúvida para eu já começar aqui a conversa com vocês? Tá tranquilo aí? Renatinho, Ícaro, Mário, deu para ter um panorama geral aí Cara, da ideia? Acho que tá legal sim. Deu para. Tá. Vamos lá. Então vamos lá. Começando então por nosso amigo Mário, né? Vamos dar a contextualização histórica aí para a molecada aí, para os alunos, o Mário. Então, vai aí a minha pergunta, né? Um dos problemas que vivenciamos no Brasil atualmente é a questão da concentração de terras, né? Da concentração fundiária. Sendo assim, eu vou deixar duas perguntinhas para você e eu acho que você vai conseguir amarrar bem isso aí. Sendo assim, qual é o papel do Estado ao longo da sua história de reafirmação do processo de concentração fundiária? Ou seja, quais foram as leis, quais foram as medidas públicas, né? Se eu pego aí, desde a lei de terras, vamos dizer assim, até hoje, né? Qual foi essa postura desse Estado, tendo em vista um Estado já se formando e formado no Brasil? E a segunda pergunta que fica é o seguinte: quando surge, né? Quando que surge aí esses primeiros movimentos de campesinatos para essa luta de desigualdade da terra, de desigualdade ao acesso à terra, que é o mote inicial nosso aqui, né? Se eu falei muito de reforma agrária, dessa necessidade de ter uma reforma agrária, em que momento da história esse Estado ele foi omisso, ele reafirma ou não esse processo de concentração fundiária, e em que momento as lutas populares e campesinas começam a se organizar para tentar fazer frente a essa desigualdade no campo? Bem, meu caro Judson, que legal, gostei da questão, cara. A questão agrária é uma questão sempre muito importante, tem sido aí. E eu penso, inclusive, que talvez nos últimos anos nós acabamos abandonando um pouco a questão agrária para o debate, né, para discussões, para análise, e nos concentramos em outras questões
relativas à sociedade brasileira, mas esquecemos que o nosso modelo civilizatório ele é basicamente agrário exportador, né? A forma como o Brasil se incorporou ao capitalismo mundial, ele é um modelo agrário exportador. Portanto, a questão agrária é de fundamental importância estabelecermos e compreendermos uma compreensão histórica a respeito disso. Bem, a primeira questão que você levanta trata dessa relação entre o Estado e a terra. Né? Como que essa relação se deu? Então, num primeiro aspecto histórico aqui, então é bom fazer um recorte do espaço temporal. Se nós já estamos falando de Estado, nós já estamos falando do século XIX para cá. Né? Então, no século XIX, depois da nossa independência, teremos aí a formação do Estado Nacional Brasileiro nesse século XIX. E esse Estado Nacional Brasileiro, entretanto, ele tomará forma nas suas estruturas políticas, jurídicas, num contexto de um Brasil pós-período colonial, de 300 anos de colonização. Então, tem algo que nós estamos herdando do século XVI, XVII, XVIII, que irá obrigar o Estado brasileiro a nascer já de maneira muito excludente em relação à massa da classe trabalhadora e privilegiando aqueles que serão os grandes proprietários de terra. Então, a herança colonial se faz muito presente em dois aspectos, principalmente. Um modelo produtivo de plantation, que vigorou durante todo o período colonial. As duas grandes estruturas, as duas grandes colunas do período colonial foi o Pacto Colonial e o Plantation, o Pacto Colonial que obrigava o Brasil a realizar comércio único e exclusivamente com sua metrópole, mas o Plantation, que é um sistema produtivo, ou seja, durante o período colonial, seja no litoral ou no interior, havia uma tendência das forças colonizadoras a atender demandas de um modelo produtivo latifundiário, monocultor, com uso de trabalho compulsório e voltado para o mercado externo. Então, o Brasil que nasceu antes mesmo, esse Brasil colonial, enquanto éramos colônia de Portugal, ele tinha na atividade agrária a principal forma de capitalização que os portugueses faziam em relação ao Brasil colônia. Quando ficamos independentes e nos modernizamos, constituímos um Brasil, um Estado nacional moderno. No século XIX, constituímos o nosso aparato legislativo, organizamos o nosso aparato judiciário minimamente, né? Organizamos aí as nossas forças militares, nasceu o Estado Nacional Moderno no século XIX, ele nasce com um objetivo muito explícito, muito claro, regulamentar as relações de propriedade sobre a terra de um modelo herdado latifundiário, monocultor, agrário exportador, né, elitista do ponto de vista de quem era proprietário da terra. Então, nasce o Estado brasileiro regulando a terra para a elite proprietária. Um exemplo disso já em 1850, a Lei de Terra. Né? Quando o Estado brasileiro, em 1850, regulamenta, a partir do seu legislativo e a partir da aplicação das políticas de Estado do Executivo brasileiro, a ideia de que quem chegava aqui no Brasil, os imigrantes, por exemplo, não tinham acesso à terra disponível para ele. Porque essa terra só era obtida agora mediante compra, com registro em cartório, um conjunto de medidas que garantia que uma determinada elite herdeira da colonização se apropriasse da terra utilizando o Estado brasileiro. E todas as estruturas do Estado que nós temos a história do país, ela reproduz essa aliança das forças políticas e das forças latifundiárias brasileiras até o dia de hoje. Tivemos no início da República Brasileira, por exemplo, um esforço enorme do Exército Brasileiro para poder derrotar o movimento de Canudos no interior do Brasil, em função principalmente da disputa pelo controle da terra. Tivemos as ligas camponesas durante os anos 50 e anos 60, foram combatidas pelas autoridades portuguesas, porque elas revelavam que, assim como a exclusão da classe trabalhadora sobre o acesso à terra gerava marginalização, também gerava organização social. E essa organização social, ela inicia inicialmente na área rural, e o Canudos é um exemplo disso, uma organização rural de resistência pela luta pela terra,
mas não teve assim, vitórias tão expressivas a longo prazo. Quando nasce um movimento moderno, dialogando com as estruturas urbanas, que é o MST, que o que é a grande sacada do MST? Apesar de fazer uma luta em defesa da igualdade de direitos em relação à terra, ele nasce colado aos movimentos urbanos, partidos, sindicatos, universidades, muitas das vezes estão em torno das cidades menores. Dialoga muito com o espaço público e político, urbano, pós-industrial. Então, assim, tem uma contradição nova, mas isso tem dado ao MST, por exemplo, uma longevidade muito grande, né? E tem feito desse movimento, por exemplo, a expressão maior de como que, enquanto o Estado ele dá um privilégio para a elite proprietária de terra, ao mesmo tempo acaba tendo que conviver com crescentes movimentos sociais, como, por exemplo, o MST. E basicamente isso aí. Meu amigo, muito obrigado. Eu acho que é isso. Só fazendo. Você vai falando, a gente vai pensando aqui uma série de coisas, né? Até contribuindo um pouco mais aí, fazendo essa duplinha entre geografia e história, né? Em 1964, a gente tem a criação de uma lei, de um artigo, na verdade, da nossa Constituição, é o artigo 181, que é conhecido como a Lei da Reforma Agrária, né? Onde que lá está lavrado, né? Que todo e qualquer latifúndio improdutivo ou que não cumpra sua função social, ele tem que ser doado para a reforma agrária. E aí, por incrível que pareça, né, a data, né, 1964, a gente está no início do período da ditadura militar, mas que isso é ainda um resquício das reformas de base que estavam sendo propostas por governos anteriores, né? E os militares, eles incorporam isso como uma medida meio que populista num primeiro momento ali, para falar que eles estão olhando sim para esses movimentos que estão à margem, né, de todo esse processo de desenvolvimento, de progresso do Brasil, mas que essa lei, inclusive, hoje, ela tem dificuldade muito de ser aplicada. E aí, queridos alunos, hoje existem dois projetos, né, duas propostas de reforma agrária que estão postas para a realidade brasileira. Nós temos a proposta do Estado, ou seja, eu tenho ali uma série de deputados que compõem o que a gente chama de União Democrática Ruralista, vulgarmente conhecido como bancada ruralista, né, onde a gente tem ali uma composição de aproximadamente 101 deputados, na atual composição, isso falando de 2020, onde esse grupo de deputados, né, defendem uma bandeira ali do agronegócio, da expansão e do desenvolvimento. Se eu volto na minha fala inicial daquela dicotomia entre economia e um contexto socioambiental, a bancada ruralista é declarada levantando a bandeira para um processo de desenvolvimento econômico restrito, né? O agronegócio, os complexos agroindustriais, a expansão da sojicultura para a região do Mato Grosso do Sul. Mas fazendo frente a isso, nós temos também os movimentos sociais, e aí como o Mário ilustrou muito bem, né? Eu tenho o MST que surge numa cidadezinha de Cascavel na década de 80, né? Em 1885, cujo Mário morou em Cascavel, não foi isso, Mário? Morei lá em Cascavel, cidade aí pioneira do MST. Fiz participei em alguns momentos, vários debates junto com o MST. Foi uma experiência extraordinária. Um abraço a todos de Cascavel que possam estar, né, nos assistindo. Foi legal morar lá e é uma terra de muita luta. E por que o MST nasce lá, cara? Nasce lá porque aquela região é uma das regiões de maior produção agrícola. Porque você produz por alqueire plantado ali na região de Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon, aquela região ali tem uma produção extraordinária, bem maior que outras regiões, por alqueire plantado. Então, assim, é uma região cujo valor da terra é bem alto. Portanto, é ali que se aglutina a grande tensão pelo controle da terra. É óbvio que o MST vai nascer, né, nesse foco de disputas de interesse, né? E aí, querido, só para ilustrar isso, né, existe essa outra proposta de reforma agrária, que é a reforma agrária dos movimentos sociais, que há muito tempo atrás, né, no surgimento deles, a bandeira era ter acesso à terra, e hoje não é somente isso mais, né? Ou seja, a preocupação hoje do sem terra, e quando eu estou falando sem terra, eu não estou falando especificamente do movimento social, eu estou falando das pessoas que ficaram desprovidas de terra e que vieram do campo.
A preocupação e a bandeira do movimento social, ela abarca uma série de outras coisas, né? Além de acesso sim à terra, mas uma condição financeira para se produzir nessa terra. Não adianta me dar terra, mas eu não tenho uma linha de crédito, que eu vou pedir um empréstimo ali ao banco com uma taxa de juros que seja coerente, né? Porque o BNDES financia a produção agrícola do agronegócio com taxas de juros muito pequenas. Por que eu não tenho um crédito rural destinado também ao pequeno produtor com juros muito pequenos, né? Tendo em vista que o poder, o capital que ele tem, é um capital muito pequeno. Além disso, tem uma discussão também do acesso à educação, né? Eu tenho aqui um livro, que é um dicionário, até que o Ícaro ficou pensando ontem, né? Não sei se está dando para ver todo mundo ali, ó. Dicionário da Educação do Campo, né? Ou seja, eu não estou falando de uma educação no campo. Eu estou falando de educação do campo e para o campo, que faz uma diferença semântica absurda. Nosso professor de linguagem daqui a pouco vai até ajudar a entender um pouco mais. Porque uma coisa é eu pegar uma educação urbana e levar para o campo, onde todos os exemplos, e aí eu vou começar a falar daqui a pouco, já estou dando até um spoiler aqui da indústria cultural, Renatinho, prepare-se, tá? Onde os exemplos e a construção que eu levo para o campo é algo que é cosmopolita. Mas a educação que o campo merece é a educação para ela. E aí o movimento social também abarca isso, ou seja, eu preciso ter educação no campo. Ou seja, existem dois projetos sociais, dois projetos de reforma agrária posto. Um da bancada ruralista, que é simplesmente uma distribuição de terra e ponto, e outros movimentos sociais, que é ter acesso à terra e uma série de outras coisas, tá? Bom, o que está posto aqui, queridos, na transição do século XIX para o século XX, como o Mário bem falou, é a transição de uma economia agrária exportadora para uma economia urbano-industrial. Ou seja, o que há de moderno está chegando no Brasil. E aí eu vou ter o início ali do período de Vargas, todo o processo de desenvolvimento industrial, a crise de 29 e a Primeira Guerra Mundial contribuindo para esse processo de desenvolvimento urbano-industrial brasileiro. E aí, Ícaro, deixa para você aí, você deve estar se perguntando o que a literatura tem a ver com esse parangolé tudo aí, né? Então, meu amigo, é o seguinte, o início do século XX no Brasil, estamos mudando uma série de paradigmas, tá? E para mim, o mais importante deles é a passagem de um Brasil agrário exportador para um Brasil moderno, urbano e industrial. Foi essa ilustração que eu falei aí agora há pouco. Junto com isso, inaugura-se também, no cenário artístico, um movimento auto-intitulado como a Semana da Arte Moderna, que a gente conhece muito bem aí, né? Aí vai a pergunta, tá, Ícaro? Como esses artistas que fizeram parte desse movimento modernista ajudaram a construir uma narrativa de uma passagem de um país de economia agrícola para um país de economia urbana e industrial? A primeira coisa que a gente tem que pensar, né, nesse cenário estético, artístico, porque a gente tá passando por uma transformação no que se refere a Brasil muito significativa no que se refere à literatura e às outras artes, né? A literatura ela começa a romper com toda uma questão, uma estética clássica ali no início do século XX, né? Então, a Europa influencia, né, o que está acontecendo na Europa, que são as vanguardas europeias, vai influenciar muito o nosso movimento, que é o movimento modernista, né? E o modernismo brasileiro, como o nome já nos ajuda muito a compreender isso, né? Ele vai ser moderno não só no que se refere à estética, né? Então, por exemplo, quando a gente tem obras, por exemplo, da Tarsila do Amaral, né? Se a gente pega lá o Abapuru é um homem que está num ambiente, ele tem um cactus do lado dele, tem um sol, né? Ele está sentado num chão de terra batido, né? Enfim, ele não está no meio urbano, ok? Mas isso já se fazia. Retratar esse homem que não vive num meio urbano, isso já era feito até mesmo no século XIX. Tá, então o que a Tarsila do Amaral trouxe de novo? O que é essa modernidade? E aí o modernismo ele vai trazer a lógica da crítica, dessa crítica
não só ao contexto, mas principalmente também no que é a cultura brasileira, né? Então é um olhar de modernização a partir de uma crítica para o próprio estético, né? Para a própria arte. Então, naquela obra, por exemplo, o Abapuru, a gente vê lá que a figura do brasileiro já não é mais aquela figura que se via até então. Né? A Tarsila do Amaral, ela consegue fazer uma crítica a essa sociedade brasileira do início do século XX, mas com uma pegada muito modernista. Né? Então, aquele homem com aquela cabeça pequena, com as mãos e os pés enormes, já mostram ali que se trabalha muito. Né? O brasileiro trabalha muito, mas o trabalho dele, a força que ele exerce é a força braçal, porque ele trabalha no campo. Né? E enquanto o mundo já vive um processo de modernização muito grande, o Brasil ainda está preso naquele trabalho, nesse tipo de trabalho. Né? Então, e a cabeça, que deveria ser, né, deveria ser pelo menos do mesmo tamanho, ela é menor, porque o trabalho do pensar, né, o refletir, o pensar, é mínimo. E enquanto o trabalho braçal, o trabalho no campo é muito grande. Né? Então, assim, os modernistas vão fazer a princípio, na Semana de Arte Moderna, nós temos ali, em 22, uma crítica ao que sempre foi desenhado como o que seria o brasileiro, né? O modernismo faz uma crítica à galera lá, por exemplo, do romantismo, que tem aquela idealização, né, idealização romântica, que nos parece que muitos pensam daquela forma em pleno século XXI. Né? Então, sabe essa coisa do nacionalismo fanista, né? O verde e amarelo, né? Essa coisa exagerada. Isso está lá no século XIX, gente. Enfim, né, os românticos. Então, os modernistas vão criticar essa postura, e a partir daí, né, a partir do legado da Semana de Arte Moderna, o modernismo ele vai sofrendo alterações, mas essa temática, né, do homem no campo, da questão as questões agrárias, elas estão envolvidas em várias obras, principalmente quando a gente chega na segunda fase do modernismo, onde nós temos ali um boom da literatura nordestina. Né? Então a gente tem, por exemplo, Graciliano Ramos, que vai escrever o Vidas Secas, né? Que vai mostrar ali como que a falta, né, de serviços públicos básicos no interior, como que esse processo todo de abandono do interior, obviamente, onde nós temos ali né, os brasileiros trabalhando, né, no campo, como que isso prejudica e faz que, por exemplo, numa região, né, que é afetada pela questão climática, enfim, se torna um lugar completamente inapropriado para a vida humana, né? Fazendo com que haja, por exemplo, os processos de migração, né? Campo-cidade. Né? Então, o cara sai lá do interior para tentar uma vida melhor no litoral. Então, isso é colocado na literatura, principalmente nessa segunda fase do modernismo, né? Porque já sai. A segunda fase é um processo de amadurecimento dessa literatura modernista e que deixa de ficar presa no campo estético, já começa a ter um olhar maior para as questões sociais, e chega na terceira fase, e aí eu não poderia deixar de falar da obra Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Né? Porque ele tem essa pegada, ele vai fazer essa crítica, né, de como que o retirante nordestino ele precisa sair, só que quando ele chega na cidade, né, coitado, ele também se dá mal. Ele vê que o problema da desigualdade social, da fome, da miséria, da pobreza, não é uma característica específica do sertão nordestino. Né? Então, no litoral também tem desigualdade social. E aí ele fala assim, como assim, né, um lugar que tudo que se planta dá, onde a terra é molhada, como assim ainda possa existir a desigualdade social? Né? E aí a grande reflexão que o João Cabral de Melo Neto deixa para a gente pensar. É o que eu posso contribuir aqui
de supetão, assim, né? Meu amigo, é brilhante essas pontuações suas, né? Porque ela consegue varrer ali todo o século XX, né? Você passou pela primeira, segunda, terceira fase do modernismo. E aí, quando você fala de João Cabral de Melo Neto, né? Olha como é que ele contribui muito para esse tema, que é o que a gente está analisando de reforma agrária, que é o funeral de um lavrador, né? Onde que, inclusive, Chico Buarque, né? Coloca toda a melodia em cima disso. Mas aí eu vou até ler uma partezinha aqui para os meninos, e depois quem puder aí procura, chama Funeral de um Lavrador, que é uma música também do Chico Buarque. Tem uma parte da música, né, uma estrofe dele, ele coloca: não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. Ou seja, já é um levante ali, né, desse lavrador para o senhor da terra e tudo mais, para esse um processo de divisão mais igualitária da terra. É uma cova grande que para o teu pouco defunto, mas estará mais anchos que estavas no mundo. Né? Ou seja, literalmente retrata nessa estrofe aqui esse conflito agrícola, né? Esse conflito agrário, esse conflito para posse e propriedade de terra que está posta não é hoje. Né? Não é agora, é um processo histórico, como o Mário bem ilustrou aí na parte que ele contribuiu da história, né? O processo de concentração fundiária do Brasil vem desde a capitanias hereditárias até hoje. E o Estado ele vem reafirmando isso o tempo todo enquanto política pública. A primeira lei de terras é o primeiro momento que a gente fala da propriedade privada de terras no Brasil, que era adquirida através de compra. Ou seja, eu estou falando no século XIX, quem tinha condições de comprar terra. Eu estou falando em 1851, onde vivíamos ainda um processo escravagista. Depois a gente vem com o Estatuto da Terra e a Lei da Reforma Agrária, no segundo momento, onde que reafirma esse processo de concentração fundiária. Ou seja, se hoje a gente tem, em tese, uma pseudo-reforma agrária no Brasil, e aí eu estou colocando, olha as palavras, os conceitos, em tese, uma pseudo, ou seja, praticamente a gente não tem nada de reforma agrária no Brasil, se deve a esses lavradores, a essa população que historicamente foi marginalizada, que minimamente consegue se organizar e pressionar o Estado para redistribuir algo que é extremamente concentrado. E aí eu estou trazendo dados do Censo Agropecuário de 2016, é o censo mais recente que a gente tem. 1% da população brasileira concentra 49% das propriedades rurais de terras no Brasil. Isso é o dado mais absurdo que a gente tem de processo de concentração no mundo. O Brasil é o país que tem o maior processo de concentração fundiária no mundo, né? E gera todas essas desigualdades que a gente tem. Enfim, vamos lá porque o tempo urge, né? Renatinho, meu amigo, preparado aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Mário, Ícaro, nesse meio tempo, ou já posso soltar a bola para o nosso amigo Renato aqui? Cara, bem, já que você abriu para poder... Eu pensei em uma parada aqui que eu quero chamar a atenção rapidamente aqui para os nossos alunos que nos acompanham, né? Então, apesar de nós termos vivido um processo de urbanização e industrialização dos últimos 60, 70 anos, a atividade agrária e as questões da terra continuam existindo na nossa sociedade. Só que essa sociedade, essa organização rural mudou. Não é a mesma coisa. Por exemplo, às vezes você escuta uma moda de viola, né, uma música sertaneja dos dias de hoje, que eles chamam aí músicas universitárias, né, e tal. Aí o cara fala, pô, mas isso não é música sertaneja. É música sertaneja. É que o campo mudou. O campo não é mais feito de carro de boi. Lá tem maquinário assim, extraordinário. Tem uma vida do campo que ela se modernizou. Então, assim, é música sertaneja, porque o sertão mudou. Mas nós temos que, então, para poder desvendar isso, os alunos têm que entender que nos vestibulares, nas questões de Enem, tem dois aspectos que ele tem que ficar atento aí, que é a questão do êxodo rural e da mecanização do campo. São duas categorias, dois processos que tem que ficar muito atento. Relacionar como que as transformações do Brasil, na sua totalidade, transformou o campo também. E ao transformar o campo que nós encontramos lá hoje é um campo pós-êxodo rural, com uma população hoje concentrada na cidade, né? Mas você tem... E a galera que ficou lá vive num tipo de sociedade proletarizada. O modelo de capitalismo
a velocidade, a forma de se produzir que nós temos nas unidades produtivas de fábrica se reproduz na vida do campo hoje. Então o campo mudou. E o campo mudou principalmente com a mecanização do campo, com a Revolução Verde. Então temos que ficar atento a isso. Na literatura, isso ficou muito evidente, né, na medida que vai se explicitando o sofrimento desse homem, dessa mulher que sai do campo e vai para a cidade, mas não se adapta, né, na sua vida aqui na cidade, e um novo sujeito, um novo modo de viver, dar a forma às famílias das cidades, mas lembrando que aquele campo e aquela terra que existe no Brasil hoje, ela apresenta uma alta exploração, mas já é uma exploração mecanizada e proletariada. É isso, meu amigo. Então, Renatinho, respira aí, vamos lá. Eu acho que, assim, a sociologia, para mim, ela é assim, junto com a filosofia, né? Mas a sociologia, para mim, ela é a ciência que os alunos têm que dar um valor extremo, porque assim como a gente está discutindo o moderno hoje, a sociologia também é uma ciência moderna. Ou seja, ela surge junto com o caos da modernidade para tentar entender esse caos, né? Ou seja, todo esse processo de passagem de uma estrutura agrária tradicional, né, conservadora, onde que a sociedade também vai mudando, vai se transformando em urbana, moderna, com outros preceitos, outros preconceitos, enfim. Ou seja, e a gente está nesse olho do furacão aí, tentando entender tudo no meio do olho do furacão. E tem um conceito que eu gosto muito, venho estudando muito, né, há muito tempo, que é o conceito de ideologia, né, onde que é um conceito muito trabalhado aí pelo campo da sociologia, de uma série de autores. O outro conceito é um conceito de hegemonia, e um outro conceito é o conceito de indústria cultural. Eu acho que, assim, a gente faz um arco aqui agora, se eu pego de um conceito ao outro, eles estão todos interligados nesse momento, tá? E aí, Renatinho, vai a minha deixa para você aí, dentro desse espectro de novo paradigma, né? Então, a mudança do paradigma do capitalismo do século XIX para o século XX, né, a gente chega dentro desse capitalismo financeiro monopolista, vamos assim dizer, gera a consolidação de uma indústria cultural, que traz consigo uma leitura hegemônica, que traz consigo uma ideologia, e que é um aparelho que ajuda no processo tanto de disseminação quanto de consolidação do que o nosso amigo Paulo Freire chama de pedagogia do consumo. Então, né, dentro desse bojo aí, né, no Brasil, a indústria cultural ela tem o início do seu desenvolvimento aí mais hegemônico a partir da década de 30 com a criação do sistema de radiodifusão, né, a criação da Hora do Brasil, e a gente vai voltar lá em Vargas, vai ver ali, ou seja, eu tenho um aparato técnico sendo construído agora, onde que eu possibilito esse processo de dispersão maior da comunicação. E tendo em vista que o Brasil, no início do século XX, é analfabeto. Ou seja, não adianta eu ter algo impresso que a maioria da população brasileira não sabe ler, mas sabe escutar. Ou seja, e no campo não tem eletricidade, mas agora tem um rádio de pilha que chega lá no campo, né? Então eu consigo difundir um estilo de vida que não é esse estilo de vida mais bucólico, vamos dizer assim. E isso avança na década de 70 com a televisão, enfim. Tá? Então vai a pergunta. Como, né, a indústria cultural ela consegue, através de uma leitura hegemônica, de uma ideologia, apagar esses costumes, essas tradições de uma sociedade camponesa, de uma sociedade campesina e construir essa nova realidade, entre aspas, né, essa nova realidade urbana, industrial, progresso, para frente Brasil, salva a seleção e aquela coisa toda. Tá certo, vamos lá, porque é muita coisa. E eu vou tentar resgatar um pouquinho de toda essa reflexão que você produziu, né? Assim, eu concordo plenamente com o que você fala sobre a sociologia, né, Judson? Nas aulas, é o primeiro contato, assim, geralmente dos alunos, das alunas aí com a sociologia, a gente vai dar ali exatamente esse panorama histórico, né, de quando essa ciência surge, né, que é uma ciência moderna, né, forjada ali em meados do século XIX, né, e
duas expressõezinhas, assim, duas máximas que a gente sempre insiste para os alunos, né, que ela carrega todo esse contexto, remeter a sociologia como filha da modernidade e também como ciência da crise, né? Então, que eu acho que são duas ideias que traduzem com bastante fidelidade ali todo esse processo de transformação do mundo, né? Especialmente o mundo, né, Europa, onde ela está surgindo ali no século XIX, né? Eu acho que uma assim, você trouxe aqui, né, três categorias aqui muito complexas, muito fortes, assim, né, para dentro do diálogo, né? O conceito de ideologia, que apesar de não ter sido forjado por Marx, né, vem de antes de Marx, mas pela força que esse conceito ganha no pensamento de Marx, né, na filosofia e na sociologia de Marx, especialmente, né, no pensamento filosófico de Marx, porque ele é, antes de tudo, um filósofo. Então, ganha uma força muito grande, né, essa categoria, esse conceito de ideologia, e aí fica parecendo que Marx criou, né, o conceito e só existe no Marx, né, o que não é uma verdade, assim como não é uma verdade que a ideologia na compreensão dos marxistas é exatamente a mesma na compreensão de Marx, né? A ideologia para Marx é algo que precisa ser combatida. É preciso retirar o véu que a ideologia coloca sobre a realidade, invertendo a própria realidade, né? Não se combate ideologia produzindo uma outra ideologia, né? Mas esse é o entendimento de Marx, né? Agora, os pensadores marxistas vão trabalhar com outro referencial, especialmente Lenin, né? Trotsky, Lenin, o próprio Engels, já vão conceber que é necessário uma contra-ideologia proletariada, né? Uma contra-ideologia dos trabalhadores, para fazer frente a uma ideologia burguesa. Mas, enfim, isso é só para contextualizar, não vamos mergulhar nisso, né? Quando você fala em hegemonia, não tem como evitar o pensamento a Gramsci. Fala em hegemonia, eu já penso Gramsci. E quando a gente fala em indústria cultural, eu já faço um recorte muito claro, né, do que se convencionou chamar aí de pensadores da escola de Frankfurt, né, que a gente também trabalha aí com a garotada aí nas aulas, que é exatamente uma leitura sobre a cultura, sobre a arte, mas, né, com um recorte, né, uma perspectiva a partir do materialismo histórico, a partir do conceito de ideologia, a partir aí, enfim, né, de categorias centrais do pensamento marxista, né? É uma bela leitura marxista sobre a cultura, né? O que já coloca ali uma contra-argumentação àquela visão reducionista que geralmente se imputa a Marx e ao marxismo, de que o Marx e marxismo só fala de economia, como se as outras variáveis aí da vida e da existência não tivessem relevância ou importância na análise de Marx, né? Quem coloca as coisas... Desculpa, sim. Só te interrompendo, né? Até mesmo na literatura mais contemporânea existe uma diferença de categoria também do que são os marxistas e do que é o marxiano, né? Não é marciano, o cara que vem de Marte, não, mas o marxiano, que é o sujeito que Marx e toda a leitura e tudo aquilo que ele produziu seria essa linha marxiana. E todo mundo que o lê, interpreta e tenta fazer essa transposição para agora são chamados marxistas, né? Que inclusive tem essa liberdade de mudar um pouco a estrutura da ideologia, como você bem mesmo colocou, né? Uma coisa o Marx falando sobre ideologia, outra coisa eu que li sobre ideologia, que me identifico com o Marx, falo, não, cara, mas eu acho que a gente tem que evoluir nesse conceito e propõe algo diferente, mas com a base de análise dentro das estruturas
dos textos do Marx, tá? Era só essa contribuição. Mete bronca aí. Não, ótimo, ótimo. Valeu. Bom, cara, então assim, né, indo aí mais direto dentro da sua questão, como que a indústria cultural, né, e toda a sua estrutura, sua articulação, seu poder, como que ela afeta, né, como que ela vem produzindo essa transformação das relações no campo. Pessoal, assim, o que eu vejo, assim, uma das questões que batem forte é você difundir para o campo, e aí quando a gente pensa campo, a gente também pensa aí interior, né? Elevar com uma intensidade muito, muito forte algo que é muito comum para nós aqui nos centros urbanos, né? Nas grandes e médias cidades, que é o valor do individualismo. Assim, eu faço essa ponte com muita recorrência, né? Moro aqui em Juiz de Fora já há quase 10 anos, mas venho de uma cidade pequenininha, meu avô tinha lá um sítio, então eu convivi muito, né? Esse meio rural, né? Produtivo, né? Comunidades ali, vilazinhas, né? De camponeses ali, campesinos, em torno de uma estrutura produtiva um pouco mais organizada, né? Então, o que eu tenho visto é essa difusão de alguns valores que são muito fortes na vida urbana, né, das cidades para o interior. E aí para a vida no campo, né? Eu acho que isso tem mudado muito. E o Mário, eu acho que colocou algumas questões importantes. Toda a estrutura de desenvolvimento industrial, tecnológico, que é muito comum na cidade, ele já está lá no campo, cara. Assim, na minha infância, lá no sítio do meu avô, tinha chiqueiro, galinheiro, curral. Meu avô comprava caminhão de milho, mas também plantava milho, plantava feijão, cana. Você tinha uma estrutura produtiva ali e tudo isso era feito a cavalo. O veículo de transporte a cavalo. Eu tenho histórias, eu tenho memória do meu pai falando de que ele saía lá da roça e ia para a cidade para estudar, e ele ia a cavalo. Meu avô já percorreu aí distâncias de 60, 70, 80 quilômetros, uma viagem a cavalo. Eu nem sei se tem cavalo lá hoje, entendeu? Eu nem sei se tem cavalo hoje lá. Ô, Renato, eu estou pensando aqui numa parada que é a questão da ideologia o papel ideológico da indústria cultural. Eu estou pensando na moda de viola, entendeu? Porque a moda de viola, ela se dá a partir de uma produção de discos na cidade. O Tonico Tinoco, por exemplo, muitos valores agora de meritocracia, de individualismo, mas cuja estética continua valorizando o carro de boi, as relações entre dois amigos inseparáveis, lá o Chico Mineiro, a função de uma mulher ordeira e cuidadora dos seus filhos, o papel do homem provedor. Então, é curioso como que na moda de viola, que não tem por objetivos fazer uma crítica social sobre as condições da vida do campo, mas como a moda de viola se constitui como um aspecto ideológico de conservadorismo, mas também de moldar essa nova vida e essas novas transformações. Então, a indústria cultural produziu uma ferramenta que universalizou muitos valores de transformação e de conservação, né? Ô, Mário, até pegando seu gancho aí e voltando uma fala sua que você falou do sertanejo universitário e a indústria cultural, né? Eu sinceramente, assim, eu acho que a gente tem que colocar no campo da música o que é a música caipira e o que é a música sertaneja, que eu acho que são completamente distintos à estrutura do que se propõe a cantiga ali, vamos dizer, né? Então, assim, eu concordo contigo que o campo ele se modernizou
e que o sujeito que está cantando hoje o sertanejo universitário, e ele ganha esse nome exatamente porque é um filho de um grande produtor, que ele sai da roça, vem morar na cidade, entra na universidade para fazer agronomia, para fazer veterinária, para fazer o curso que for, né, aonde a raiz dele ainda é uma raiz sertaneja, mas eu estou falando que ele está bebendo na fonte de outras coisas que já é urbana. Não é um sertanejo produzindo música do sertão, que aí é a música caipira, né? E aí eu tenho um outro conceito, né, que é muito cruel, é exatamente a fetichização do que é o urbano. E aí, contribuindo até mesmo com a literatura, um processo de romantização do urbano, onde a pessoa que está no campo, quando escuta, né, a música, quando escuta ali o jornal, o que for, ele tem uma visão muito velada, e aí eu estou utilizando o conceito de Marx de ideologia, do que de fato é essa cidade, do que de fato o espera no campo, do que João Cabral de Melo Neto, do que Graciliano Ramos tentou falar um pouco ali, querido, você vai vir para Recife, você vai vir para o litoral, mas quando você chegar aqui, você vai encontrar uma série de severinos, assim como você era um severino maldito que sofre com a seca lá no sertão. Ou seja, a vida na cidade, ela não é nem mais e nem menos, só tem problemas diferentes. Né? E para mim, né, o grande problema aí da indústria cultural é exatamente construir uma narrativa que não é uma narrativa realista. Ela romantiza o urbano, ela automaticamente diz o que está no campo é o que está atrasado e o que está de moderno é o que tem na cidade. Mas espera aí, mas que contexto é esse? Que conceito é esse de moderno e atrasado? E aí eu volto no bate-papo que nós tivemos a semana passada, do dualismo, né? O que é certo, o que é errado? O que é bom, o que é ruim? Qual é a perspectiva? E isso é o que vem me incomodando, né? Dentro dessa construção de uma ideia e até no conceito que a gente estuda na geografia, que a gente estuda na história e na sociologia, de um mundo agrário exportador para um mundo moderno industrial. Mas peraí, porra. Mas o campo também é moderno. O campo também tem características muito modernas. E por que o que é o moderno é o que está na cidade? Quando eu falo de processo de desenvolvimento, semanticamente falando, desenvolver é tirar do envolvimento, é desenrolar, é tirar o cobertor. Então, quando eu falo desenvolver, eu estou tirando o campo de um certo envolvimento que ele já tinha para trazer outro, mas esse outro não necessariamente é melhor. O câncer evolui e mata. Evolução não necessariamente é coisa positiva. Sim. Mata uma cultura, mata tradições, que eu não estou falando daquela tradição esquizofrênica que a gente está discutindo, né? Eu estou falando de tradição genuína, de algo que a gente de fato tem que prezar. Vou produzir a cachaça de maneira tradicional, vou produzir o queijo do cerro de maneira tradicional. É isso que eu estou falando das tradições que estão tentando ser apagadas, mas como tudo no mundo é dialético, né? Existe também um movimento de resistência, de contrafluxo a isso que é de moderno, que teoricamente é melhor, em tese. Vai, Renatinho, te cortei. Uma das variáveis da indústria cultural, meus queridos, é exatamente você mercadorizar. Então como você tem você tem internet rural, né? Você tem internet rural, então você criou uma possibilidade de você vender a vida urbana como mercadoria, e aí você produz toda essa instigação a esses êxodos, né? E é muito legal quando você vê, quem conhece o repertório aí de músicas do campo, que geralmente são canções bastante melancólicas, né? De quando se faz esse movimento, né? Do homem do campo que vem para a cidade, as canções ali, né? As modas de viola, as canções caipiras ou as músicas sertanejas que sejam, né? Elas não raramente expõem ali uma grande melancolia, um não lugar, assim, o cara não se acha na cidade, apesar de você ter vendido de que a vida na cidade é ótima, é tudo muito bom, tudo é muito mais fácil, né? E o contrário, cara, você tem por parte,
né, do pessoal da cidade, dos grandes centros, de que a vida no campo é aquele campo bucólico. De que, que é muito legal, a vaquinha muge ali, né, o galinho canta cá, aí você sai ali, pega um ovinho, e você não dimensiona, cara, o trabalho colossal que é aquilo ali, bicho. Assim, você faz uma leitura muito romântica, porque você vai, né? Você vai ali, você vai para esses. Você passa o final de semana no Hotel Fazenda, de não sei da Hotel onde, Fazenda, você tem uma experiência com o campo, tipo, muito legal. Tocar na teta da vaca, ordenhar a bichinha ali, você faz isso durante 3 minutos. Você vai dar volta de cavalinho e tudo mais, mas... O cara que atrás do cavalo arriado. O cara tá longe. Na hora que tem que botar a mão na terra mesmo, você não tá lá mais, né? Então, assim, você vende, né, para o homem do campo, né, toda a beleza da cidade como mercadoria, como você vende para o homem da cidade o campo como uma mercadoria, que é um grande mecanismo que a indústria cultural tem, né? Porque o que ela quer é isso. O grande triunfo da indústria cultural é vender cultura como mercadoria, como pacote de biscoito, como a carne que você compra no açougue, como o guarda-roupa que você compra para sua casa. E não como produções coletivizadas, que têm um enraizamento histórico, né, que vão compondo e dando forma a identidades, né? A indústria cultural, ela retira tudo isso, né, e reduz todos esses elementos, todos esses insumos à mercadoria, né? E quando você coloca a terra no meio disso, aí já era a ideia, né, morreu a ideia de reforma agrária. Porque se você coloca a terra também como meramente uma mercadoria que precisa ser consumida, então, meu caro, a ideia de reforma agrária morre, né? Porque mercadoria você não partilha. A mercadoria tem essa áurea, né? Essa mística em volta dela, né? A mercadoria é para uso privado, individual, para a minha necessidade. Se você coloca sobre a terra um único e excludente significado, que é o de mercadoria, não sobra espaço para mais nada, né? Para mais nada, né? Então, eu acho que ela atua muito nesse sentido. Agora, eu só queria fazer um adendo, Judson, né? Porque tem quando a gente fala essa questão de reforma agrária no Brasil, tem uma galera que é muito relativista, inclusive alguns ex-ministros por aí, que são muito relativistas, né, que gostam de dizer que a concentração fundiária no Brasil é um mito, porque quando você vai para uma análise mais técnica, você vai chegar ali a uma cifra de que quase que 75% dos latifúndios no Brasil não são legalizados, né? Muitos deles são fruto de grilagem, e uma gama gigantesca desses latifúndios, eles não têm regulamentação. Ora, não ter regulamentação não significa que não haja alguém que esteja fazendo uso privado dessa terra. Não significa isso. E não ter legalização, isso quer dizer que essa terra foi grilada. Grilada. Ou seja, é mais um motivo da gente levantar a bandeira da reforma agrária. Porque tudo bem, essa terra é de quem então? Está no nome de quem? São terras devolutas, é do Estado? Então vamos passar para o Estado para fazer a gestão e redistribuir ou vender, é do Estado. Mas se é sua, então vamos lá, vamos fazer a medição e vamos começar a taxar imposto, vamos começar a cobrar de César o que é de César. Eu acho que, se eu não me engano, é algo ali em torno de 13 estados de São Paulo, de extensão territorial, se eu não me engano. Sem regulamentação, isso dá ali pouco mais de 3 mil proprietários
com posse de 11% do território nacional. 11% do território brasileiro está nas mãos aí de pouco mais de 3 mil proprietários. O que significa que tem terra a perder de vista, que me parece que não é outra coisa, senão uma má vontade política, é uma escolha política. É uma escolha de que tipo de ordenamento social você quer conservar, do porquê você não colocar para funcionar de verdade uma estrutura de reforma fundiária no Brasil, de reforma agrária. Entendeu? Algo que os Estados Unidos fez lá no seu contexto de independência. É muito legal, assim, as pessoas acham lindo, né, o capitalismo liberal americano, né, que você passar ali e não ter muros nas propriedades, né, quase que o quintal de um vizinho, né, se encontra com o outro, mas né, por desconhecimento ou por mau caratismo, né, não explicitam que você tem uma base, pelo menos o mínimo de reforma fundiária, né, de reforma agrária foi feito nos Estados Unidos. Não é bom, não. Tem uma série de problemas. Mas, comparado ao que nós temos, é de chorar, né, cara? A nossa condição. Heranças, né, do que a gente discutiu aí anteriormente, né? Heranças, inclusive, de uma estrutura colonialista, latifundiária, que como Caio Prado Júnior nos ensina, né, produziu muito mais conservações do que exatamente rupturas, né? O Renato e Judson e Mário, eu estou pensando aqui, ouvindo tudo que vocês estão apresentando, e eu estou pensando muito numa possibilidade de um tema de redação, né? Porque eu acho que é super possível, por mais que a gente pense que né, se vai tomar muito cuidado em construir um tema de redação, né, numa prova do Enem, mas não tem muito para onde fugir, né? A gente vê que se o tema ele é possível, né? Se a temática ela é possível de virar um tema de redação, é porque há uma problemática, né? A problemática deve ser discutida ali. E aí o Mário, né, fez ali a lógica do contexto histórico muito bem feita, vocês foram apontando, o Judson apresentou o tema, mas eu acho que seria muito legal para o aluno que está assistindo a gente aqui, que eu tenho certeza que ele também está pensando nisso tudo que a gente está falando, né, como um tema de redação, qual que é a nossa realidade aí dos últimos anos no que se refere à evolução dessa temática, né? Ou seja, nós estamos no mesmo patamar, sei lá, de 10, 20, 30 anos atrás, ou hoje a gente já pode falar, estou falando de Brasil, tá? Em alguma política pública a gente consegue visualizar isso, né, possibilitando a reforma agrária, né, de uma forma mais efetiva, enfim. Eu queria saber, na contemporaneidade, né, de uns anos para cá, vamos colocar assim, o que tem, a gente consegue ver um movimento, né, feito por parte dos governantes, enfim, há uma política pública para que isso de fato seja concretizado, ou não? A gente está estagnado, enfim, como que está isso na contemporaneidade? Até porque o menino ele consiga colocar isso lá no tema dele, no texto dele, né? Então, o contexto histórico é esse, a gente consegue relacionar isso, a literatura apresenta isso né, em várias obras dessa forma, enfim. Mas e hoje? Como que isso tudo está? E aí, a geografia pode nos responder, enfim, a história, ou até mesmo a sociologia, fica aí para os três. Ícaro, eu estou pensando aqui que a grande questão dos últimos anos, sei lá, dos últimos 30 anos em relação à questão agrária,
é que aquele trabalhador camponês clássico que a gente conhecia lá, e que ele é o representante, essa vanguarda da luta pela terra, ela foi um pouco mais ampliada. E parece que agora aqueles que sofrem, os trabalhadores que sofrem com as barragens, parece que agora que os povos indígenas, os quilombolas, atrelaram a questão da terra, atrelaram-se à luta pela questão da terra. Então, o MST hoje, por exemplo, que é um grande movimento vanguardista dessa luta, por exemplo, da denúncia desse quadro que nós estamos explicitando aqui, vê agora chegar novos atores, novas exigências. Está mais complexo ainda, porque novos personagens, novos movimentos sociais começam a tornar ainda mais contraditória a questão da terra. E, ao mesmo tempo, a importância da exportação dessas commodities agrícolas para a nossa economia se torna cada vez mais importante, já que o país vive um processo, de certa medida, de desindustrialização em algumas áreas e setores. Então, o que me parece que essa é a grande novidade. Está se acirrando ainda mais a questão agrária, já que a questão social tem se tornado mais complexa, né? Novos atores, novas exigências começam a tomar forma. Por isso que esse tema ele acaba sendo recorrente. E para os Enem, a questão agrária ela pode vir vinculada tanto à questão dos quilombolas, à questão dos povos indígenas, à questão dos atingidos por barragem, quanto aquele camponês clássico que nós verificamos dos grandes sítios, dos pequenos sítios que querem ter acesso à terra e não conseguem. Me parece que é isso. Eu concordo com o Mário que hoje a gente tem outros agentes que estão envolvidos nessa questão territorial. E aí, Mário, eu faço uma questão de diferenciar para o aluno, Ícaro, que não é uma disputa por terra, e sim por território, tá? E por que é importante a gente diferenciar essa categoria de análise? Terra, você vai lá no seu quintal, enfia a mão numa porrada de terra ali e bota numa sacola, isso ali é terra, tá? E território, ele traz consigo uma relação de poder, ele traz consigo uma relação, principalmente nas comunidades indígenas e quilombolas, de uma relação com a construção cultural que é apartada do que a gente tem hoje como povo brasileiro. A gente falou isso muito no último vídeo. Não existe povo brasileiro. Vamos parar com essa besteira. Existem povos que habitam um território chamado Brasil e ponto. E que esse povo ele está pleiteando um território que dentro de um sistema macro chamado Brasil, ele vai ter o território dele com uma organicidade que é própria dele. Tá? Então, a questão da reforma agrária, ela já foi, e aí o próprio MST ele evoluiu muito nessa discussão, que se você volta lá em 1985, quando ele foi fundado, a bandeira levantada por ele nós queremos acesso à terra. E hoje ele não fala mais acesso à terra, e sim fala acesso a território, porque evoluímos enquanto sociedade, enquanto movimento. E, para finalizar, o aluno ele tem que ficar atento que existem duas propostas, dois projetos de reforma agrária, como eu disse lá anteriormente. Um projeto do governo, onde, que inclusive para os movimentos sociais, isso é um projeto anti-reforma agrária, e o aluno ele tem que entender o porquê disso. No projeto do governo, o governo está distribuindo a propriedade de terra para o pequeno produtor. Ou seja, o produtor ele vai ter ali a escritura da terra. Mas isso para um pequeno produtor, isso é muito ruim, porque no primeiro momento que ele se vê endividado, a terra agora é uma mercadoria, assim como o Renato falou, o que ele faz? Ele vende aquela mercadoria para pagar sua dívida. E quem vai comprar naturalmente aquela mercadoria dele? Provavelmente um grande produtor de terra. Então a reforma agrária do governo, ela gera um início, sim, um processo de desconcentração fundiária, mas no segundo momento ela gera um processo de concentração na mão de pessoas que têm dinheiro. E o que o movimento social está querendo não quer acesso à propriedade, ele quer acesso à posse. A posse de terra é o direito de uso da terra. Eu moro aqui em Belo Horizonte, eu estou morando num apartamento que é alugado. Eu não tenho a propriedade, eu tenho a posse. A propriedade está com o dono. E quem vai ser o dono dessa terra? Vai ser o Estado. O Estado, quando ele pega um latifúndio improdutivo e desapropria ele para a reforma agrária,
Ele, enquanto Estado, passa a ser dono daquela terra, vai pagar o ex-dono em valor de dívida pública, e esse Estado ele vai conceder o uso e a exploração para um determinado produtor. Então, se aquele sujeito ficar endividado, ele não pode vender porque não é dele. E como a nossa grande mídia que produz uma indústria cultural aí fica falando pelos cotovelos, falando que o sujeito entra no movimento social e depois vai lá e vende a terra. Mas vende de que jeito? A terra não é dele. Eu quero que a Veja, eu quero que a Globo, eu quero que a grande mídia explique isso aqui agora. Como é que ele vende a terra se a propriedade de terra não é dele? Então é isso que está posto hoje dentro de discussão política e econômica dentro do Brasil da reforma agrária. Um dos movimentos sociais, que não pleiteia terra e sim território, e não está pleiteando propriedade, sim posse, e uma cacetada de outras coisas, né, educação e etc, etc, etc. E a proposta do governo, que é uma proposta de doação, de venda de propriedade de terra, que para o movimento social isso é um projeto de anti-reforma agrária. Não, eu abri aqui. Eu só quero pontuar algumas coisinhas, rapidinho, para também fechar. Se eu não me engano, essa é a mesma condição jurídica dos povos indígenas. Povos indígenas, tem a FUNAI que regulariza todo o processo de território deles. Eles não são os donos. Então, teoricamente, se o Estado quiser mover uma reserva para outro lugar, teoricamente ele faz. Juridicamente ele tem esse poder. Tá? E eu só queria pontuar aqui que toda essa nossa discussão, né, do campo, cidade, povos, identidade, em nenhum momento a gente está fazendo aqui uma defesa de uma romantização, né, de que o homem no campo só é campesino aquele homem do campo lá daquele olhar romântico idílico, né, chapéu de palha, que anda a cavalo, não, né? O cara, porque hoje ele, né, meu pai, porque ele vai para a roça de moto, tem celular, tem parabólica, minha mãe vai para lá e ouve música pelo Spotify, não faz deles, não vai fazer de ninguém menos camponês do que antes, né? Então, só pontuar isso aqui. E eu queria deixar 3 dicas, assim, de material cultural para entender um pouquinho melhor essa relação, inclusive do que você falou da identidade do indivíduo com o território, muito bem colocado, né? Narradores de Javé, que exalta bem essa questão da relação o homem com o seu território, né, com o lugar, que eu sei que são conceitos caros aí para geografia, não vou me arriscar nisso para não falar bobagem. E duas músicas, cara. E 2 músicas. Uma bem famosa, assim, para mim é famosa, porque eu me lembro do meu pai escutando essa canção, que é esse que é o homem do campo cantando quando ele foi para a cidade. Chama-se Caboclo na Cidade, quem gravou foi Chitãozinho e Chororó, inclusive. E uma engraçada mesmo, cara, assim, com outra proposta, assim, bem cômica mesmo, que eu acho que todo mundo aqui com certeza conhece, que aí já é a visão do homem da cidade, né? Que é Jumento Celestino do Mamonas Assassinas. E é uma comédia do início ao fim, mas, pô, que tem uma crítica ali bem legal, né, cara? Então eu queria só marcar essas 3 sugestões aí. Bom, pessoal, é isso. Se alguém quiser, né, fazer uma consideração final aí, eu acho que o Renato já abriu alas aí fazendo essas considerações finais de indicação. Vamos fazer uma rodada rápida aí. Mário, quer falar alguma coisa, meu amigo? Não, meu querido, eu penso que assim, o que eu podia contribuir já eu trabalhei com vocês aí, agradeço mais uma vez a oportunidade, gostei muito do tema, foi muito legal, e eu espero que tenha ajudado muitos alunos a isso, possa levá-los a indicar aquilo que mais o aluno tem que ficar atento, né, na hora de pensar a sua preparação para os seus estudos, e também para aqueles que querem compreender um pouco do processo civilizatório brasileiro. Agradeço a oportunidade, muito legal falar com vocês aí, até nosso próximo encontro, nossa Obrigado, próxima Mário. surpresa. Ícaro, meu amigo, vamos lá. Então, eu queria deixar aqui como dica de leitura, né, para os alunos, para compreender um pouco mais, ampliar o repertório aí no que se refere à literatura sobre esse tema. Eu acho que, por exemplo, obras aqui que eu não mencionei, mas queria dar como dica aí para vocês, eu acho que
os sertões do Euclides da Cunha, né? Ele possibilita ali a questão histórica de Canudos, como o Mário apontou para a gente. O Vidas Secas eu apontei, mas tem uma outra obra do Graciliano Ramos que também toca nessa questão, que é o São Bernardo, tá? Que foi escrito até um pouquinho antes do Vidas Secas. Já passando ali para a terceira geração modernista, a gente tem, além do João Cabral de Melo Neto, né, que escreve a poesia, mas escrevendo prosa, a gente tem o Guimarães Rosa escrevendo o Grande Sertão Veredas, né, com uma linguagem um pouco mais, né, pesada, enfim, mas também toca nessa temática. O José Lins do Rego, pessoal, também traz uma obra chamada Menino de Engenho. E o Lima Barreto também, é a minha última contribuição aí para vocês, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, que é uma obra também clássica aí da literatura que pertence a esse cânone. Então, todas essas obras eu acho que contribuem muito para a compreensão, para a ampliação de repertório de vocês. No mais uma vez, obrigado, meus colegas. Queria só, primeiramente, agradecer, né, mais uma vez o Ícaro, o Mário, o Renatinho aí, para se dispor. A gente está batendo um papo aqui denso para contribuir mesmo, de fato, para o aluno aí que, né, busca vestibular, independentemente de qual seja, e também busca um crescimento, né, um aprofundamento aí do conhecimento das humanas de maneira geral, das linguagens de maneira geral. Eu acho que esse projeto ele serve um pouco disso também, para dar esse apontamento. A gente, na verdade, não propõe responder muita coisa, a gente propõe apontar para o aluno direcionamentos ali do que onde que ele pode buscar coisas, né? Então, acho que esse é o papel das humanas, né? Assim como o papel da literatura aí o apaixonar-se o tempo todo, né? E a fazer essa leitura da realidade, eu acho que o papel das humanas é fazer esses apontamentos para os alunos. Então, agradecer e fazer um fechamento aqui, queridos alunos, só com os principais temas que a gente discutiu hoje, tá? Então, a gente começou falando ali sobre a questão agrária no Brasil no século XX, todo um processo de concentração fundiária, que o Estado ele tem uma contribuição de extrema importância para a perpetuação desse processo de concentração fundiária. O Mário trouxe isso muito bem, né? Passei depois a bola para o Ícaro ali, onde ele falou um pouco dessa leitura do modernismo dentro do Brasil, como ele fez essa leitura, né, que era uma leitura, essa ruptura de leitura, de uma leitura romântica, romantizada, do homem do campo, bucólico, para esse homem, agora sim, ainda campesino, ainda rural, mas também com outras relações com o campo e com a cidade também, né? Eu vou pegar a Tarsila do Amaral com o Abapuru e também a obra dela, O Operário, onde ela faz essa leitura mais crítica também do homem da cidade, né? E o Renatinho ficou com a difícil tarefa ali de trazer categorias de extremamente importância para a análise contemporânea, que é a hegemonia, que é a ideologia e que é a indústria cultural, que são conceitos que recorrentemente o Enem traz aí dentro da prova, né? Então, e aí depois virou um grande bate-papo aqui, onde a gente trouxe outras perspectivas, eu trouxe aí a questão da reforma agrária dentro do Brasil, que tem esses dois motes, né? Um mote mais conservador do Estado e um mote um pouco mais progressista, vamos dizer assim, dos movimentos sociais, tá certo? Eu acho que esse foi o nosso papo, esse foi o nosso legado aí para os meninos, né? O papo surpresa de hoje também foi surpresa para a gente, enquanto várias coisas a gente foi falando, a gente foi lembrando de outras coisas. Eu acho que isso que é importante, tá? Queridos, não vão embora ainda não, a gente vai tirar agora, na sorte, no Para o Ímpar digital, virtual aí, quem vai ser a bola da vez do nosso próximo encontro, Mário Barbosa ou Renatinho? Vamos lá, queridos. Desmuta o microfone aí. 1, 2, 3 e já! Viu aí? 4, 5, ímpar. Deu ímpar. Quem pediu ímpar? Renatinho. Renato. Então, o Renato é o próximo ou eu? O próximo é o Renato. Oi? Deixa comigo. Então tá bom. Beleza. Queridos, era isso. Obrigado aí. Quem ganhou escolhe. Eu vou escolher eu, então. Então tá bom. Então, pessoal, obrigado mais uma vez pelo tempo de todo mundo. Queridos alunos, um grande beijo para vocês. Boa semana e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Valeu. Beijo. Tchau. Eu.